Olá, está no ar o programa Entre Ideias, com muita música e informação para você que está em casa. Confira nossos destaques. Passada a euforia das eleições, chegou a hora de avaliar o que tivemos de positivo e negativo no pleito deste ano e também analisar o que será prioridade para o próximo governo, que terá nas mãos problemas crônicos da nossa sociedade para resolver na área da segurança, saúde, mobilidade urbana, educação, economia, setores importantíssimos para o crescimento do país. Tudo isso aqui no Entre Ideias. O Entre Ideias está no ar. Hoje é para repercutir tudo o que ocorreu durante o pleito deste ano, que aliás foi bastante acirrado, não só entre os candidatos, mas também entre os eleitores. Para conversar com a gente, estou com a presença do presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, e com a cientista política e socióloga Carla Michele. Que análise a gente pode fazer das eleições deste ano? No meu entender, eu acredito que é o coroamento de um processo democrático. Esta é a 7ª eleição no Brasil, depois da Constituição de 1988, dentro de um regime totalmente democrático. Do ponto de vista dos candidatos, foi uma eleição extremamente acirrada. Mas pelo lado do eleitor, que compareceu às urnas, eu acho que foi uma grande festa democrática. Aconteceram eventos durante a campanha que realmente redefiniram a campanha em vários momentos, né? Inicialmente, nós tínhamos 3 candidatos com potencial competitivo: o Eduardo Campos, o Aécio Neves, a Dilma Rousseff, candidata à reeleição. A morte trágica do candidato Eduardo Campos põe a Marina na disputa, né? Uma candidata que já tinha se apresentado como candidata a presidente da República, né, em 2010, com uma votação expressiva. E a partir desse momento há uma construção de uma nova campanha eleitoral. E acredito também que essa eleição ela tem que ser comemorada do ponto de vista do avanço, né, da nossa democracia, no sentido de que campanhas cada vez mais no Brasil, elas têm que ser construídas de maneira limpa, né? Nós vimos uma campanha aqui no estado em que não houve aquela quantidade de carros de som atrapalhando a vida do cidadão, né? Não houve pichação de muro. A Justiça Eleitoral deu um grande exemplo de eficiência, né? A biometria, eu acho que é um avanço muito grande no sentido de gerar confiança na identidade do eleitor. Mas acredito também que foi uma campanha que a gente tem que se ressentir do fato de que os grandes projetos políticos, de fato, não foram debatidos, né? Sobretudo no segundo turno da eleição presidencial, nós perdemos uma oportunidade enorme de discutir 2 projetos políticos completamente distintos. Eu acredito que os candidatos não tiveram a competência para, de fato, discutir aquilo que eles pensam acerca de uma reforma tributária, acerca da questão previdenciária no Brasil, acerca da reforma política. Nós perdemos a oportunidade de discutir esses temas nessa campanha presidencial. Projetos, né? Quais os pontos positivos e negativos que poderíamos apontar nessas eleições? Eu acho que o mais negativo de todos, muito bem lembrado pela professora, é termos no Brasil, nesse momento, um fraquíssimo debate sobre projeto político, sobre projeto de poder, sobre construção do país que queremos, do Estado que queremos. Infelizmente, a campanha ela ficou muito limitada ao marketing jurídico focado na destruição do outro candidato. Isso no plano nacional ficou bem claro no segundo turno, em detrimento do debate dos projetos a serem apresentados à nação. E isso traz um viés de dificuldade muito maior quando nós analisamos, ao longo dos anos, na perspectiva do eleitor, para que ele venha a se lembrar quais foram as promessas de campanha. Então, as pessoas acabam votando em pessoas, não votam em partidos, e não têm muito bem a noção de qual projeto está sendo oferecido. São plataformas totalmente distintas, PT, PSDB. A exploração desses fatos, ela acaba sendo diminuída pela pressão midiática da destruição do outro. Infelizmente, nessa última eleição, como disse, da perspectiva do eleitor, foi uma eleição extremamente tranquila, nós não tivemos no país todo nenhum fato que pudesse contangenciar a eleição como algo fora do normal. Foi uma eleição tranquila, os eleitores compareceram às urnas, inclusive no segundo turno.
a abstenção foi bem menor do que a abstenção no segundo turno, na eleição passada de 2010. Foi 19% e esse ano 20%? Não. No ano anterior, 2010? 21% em 2010 e nesse ano, 20%. 20%. Isso Cerca mostra de que houve 37 milhões de pessoas. Né, houve de um votos, comparecimento das pessoas. Não é algo que venha a ser colocado como uma espécie de protesto que possa ser levantado como algo concreto, porque diminuiu o percentual em relação à eleição passada. Mas algo que me chama a atenção, e a Ordem dos Advogados do Brasil tem um projeto de reforma política que está sendo debatido com a sociedade. Nós precisamos coletar 1 milhão de assinaturas para chegar no Congresso Nacional com força para apresentar o projeto, é a dificuldade de se debater o país que queremos. Se alguém está envolvido em corrupção, se o outro está envolvido em corrupção, isso é importante para a população saber, mas mais importante, ou tão importante quanto, é nós termos a definição do país que queremos. Como combater o desemprego, como combater o subdesenvolvimento, como melhorar a educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, segurança, que é um problema nacional. crônico. Infelizmente, esse debate, essa perspectiva, ela é diminuída pelo fato de se precisar, no combate político, utilizar a mídia e agora com um novo componente das redes sociais, na destruição do outro. Professora Michele, essas abstenções é um recado para a classe política? Pelo que nós vimos aqui no estado do Ceará, por exemplo, a abstenção ela ocorreu sobretudo nesse segundo turno nas cidades do interior do estado. E aí nós temos que lembrar que no primeiro turno havia campanha para deputado. E embora seja uma prática ilegal, é muito comum que prefeitos e vereadores, que são a base de sustentação desses candidatos a deputado, eles transportem candidatos para o interior do estado, né, com a finalidade as pessoas se transferem para outras cidades, mas elas mantêm os seus domicílios eleitorais no interior, até para ter a oportunidade de 2 em 2 anos voltar para rever a família. Então, se nós olharmos as estatísticas, a maior abstenção foi exatamente nessas cidades de interior. Então, muito provavelmente deveu-se ao fato de que nesse segundo momento a estrutura já não dispunha mais dos candidatos a deputado estadual e federal que também tinham o interesse em levar esse eleitor para o interior do estado. E é claro, diante de um pleito em que você tem uma polarização muito grande, alguns eleitores não se identificam com as ideias que estão postas ou com os projetos que foram apresentados. Então, a gente tem que se questionar, por exemplo, também nesse segundo turno, para onde foram os votos aqui no estado do Ailton Lopes, do PSOL, né? Já que a candidata Eliane Novaes manifestou o seu apoio e foi para as ruas pedir voto para o candidato Eunício Oliveira, para onde migrou esses eleitores do Ailton Lopes, do PSOL, né, que manteve-se neutro em relação a essa disputa de segundo turno. Então, são vários os componentes que devem ser considerados nessa análise. Mas é claro que há um sentimento de insatisfação, isso é notório. E embora o voto no Brasil seja obrigatório, é muito fácil se justificar a ausência. O eleitor tem até 60 dias depois de terminada a eleição para poder justificar. Ele paga uma multa irrisória, que talvez a passagem de ônibus que ele vá pagar seja mais cara do que a multa. Então, é relativamente fácil justificar a sua ausência. A obrigatoriedade ela não é tão obrigatória assim. Isso faz com que a gente tenha esse problema da abstenção no Brasil. Quais os maiores desafios da presidente Dilma a partir de agora? Eu acredito que seja economia. O mundo passa por uma crise, e isso não é culpa só do nosso país. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa, controlar o gasto público, reinventar a administração pública de modo que ela seja mais eficiente e menos custosa para a nação. Agora, o mundo todo, Europa em total crise, Portugal, Espanha, Itália, França, países desenvolvidos que têm uma malha viária já instalada, que tem metrô em praticamente todas as cidades, que tem um sistema de educação que funciona, estão em crise. Portugal, por exemplo, passa nesse momento por um processo de recuperação que tem custado aos aposentados, aos servidores públicos, uma diminuição significativa na renda em prejuízo das próprias vidas. Muitos foram os que cometeram suicídio na Europa por conta da degradação econômica. Isso tem um reflexo direto no Brasil.
a melhoria da economia americana a passos muito lentos faz com que o nosso país, que é exportador, sobretudo de produtos produzidos no campo, que tenha uma diminuição nesse processo de exportação e uma desvalorização das nossas commodities. Então, eu acredito que o grande desafio da presidente Dilma será um grande desafio do governador Camilo Santana poder, nesse processo de crise, manter o crescimento, manter o desenvolvimento, tendo novas conquistas, sem desconsiderar as conquistas anteriores. Tem uma questão, Olavo, que é a seguinte, governar é eleger prioridades, né? E o governo do PT elegeu uma prioridade, né? A gente vive num Brasil hoje que conseguiu aí elevar consideravelmente a qualidade de vida da população. Mas nós carecemos do desenvolvimento de uma infraestrutura. Produzir no Brasil tem um custo muito alto, né? Nós não investimos ao longo do nosso desenvolvimento em uma linha ferroviária, nós que poderíamos ter desenvolvido aí hidrovias, não conseguimos desenvolver isso. A nossa produção circula por rodovias. Isso aumenta muito o custo da produção. Então, produzir no Brasil tem um custo muito alto. Investir em infraestrutura é também investir em geração de emprego, de renda, é melhorar a qualidade de vida da população. O grande desafio vai ser tentar equacionar esses dois projetos, né? Ao mesmo tempo em que há essa necessidade de investimento em infraestrutura, há a necessidade também de se manter esses programas que geram a melhoria na qualidade de vida da população e, obviamente, manter também o poder de compra do salário mínimo. Além, obviamente, do grande desafio de promover reformas que foram as promessas de campanha, inclusive no discurso, quando foi anunciado o resultado da eleição, o discurso foi esse discurso de mudança. Então, a reforma política no Brasil é urgente, né? Principalmente quando a gente vem acompanhando campanhas marcadamente influenciadas pelo poder econômico. A reforma tributária no Brasil é urgente, nós precisamos pensar as questões previdenciárias, então o desafio é muito grande, mas acredito também que ela conta com o apoio importante do Congresso. Carla Michele, a presidente Dilma quer fazer uma reforma política via plebiscito. Renan Calheiros ontem falou em referendo. Eu queria que a opinião de vocês em relação a essa divergência já entre Congresso e a presidente. Esse debate com a perspectiva jurídica, ele já foi feito 8 meses atrás. Um ano atrás, quando nós tivemos as manifestações de junho, no período pré-Copa, um dos pontos levantados pela presidente Dilma Rousseff era fazer um plebiscito para fazer reforma política. A ordem, desde aquela época, se manifestou contrária a isso. O plebiscito, ele abre uma perspectiva de se decidir questões de forma sempre macro, para que o Congresso Nacional possa fazer essa legislação colhendo esse sentimento do povo, diferentemente do referendo, que uma coisa feita já para eles. Feita anteriormente pelo Congresso Nacional e depois a população diz se aceita ou não aceita aquela utilização. E a reforma política, ela tem que surgir de um debate, de uma necessidade política. O lugar central para se fazer isso é dentro do Congresso Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil vem debatendo, discutindo com sindicatos, com professores, com políticos. A advocacia como um todo no Brasil, já temos mais de 500 mil assinaturas colhidas do projeto de reforma política, eleições limpas, discutindo e debatendo a necessidade de uma reforma, mas que não precise alterar o texto da Constituição Federal. Isso é muito importante que a população saiba, porque essa ideia de plebiscito ou referendo pode trazer, no âmago dessa discussão, um meia-culpa para não mudar nada. O Congresso Nacional faz o referendo ou faz o plebiscito, a população é ouvida. Eu não sei se a professora Carla tem esse entendimento, mas dá legitimidade a algo que a própria população não quer. Mas na forma como é colocado no plebiscito, corre-se o risco de retirar a legitimidade de uma das principais reformas do nosso país. A reforma política é, sem sombra de dúvidas, a solução para muitos dos males. Nem os políticos, Olavo, eles suportam mais o modelo de política que vem se fazendo no Brasil. Cada vez campanhas mais caras, cada vez mais acirrados o processo
de destruição dos candidatos em prejuízo da sociedade. Carla Michele. Olha, eu acredito que o plebiscito seja um instrumento espetacular de participação política. Infelizmente, nós não temos a cultura de consulta popular. Exatamente isso que eu vejo. É porque o pessoal tem que ter uma certa educação para poder discutir pontos, inclusive divergentes. Exatamente. Tá entendendo? Então, eu não sei como é que vai fazer Tem que ter cuidado para não se correr o plebiscito risco aqui no Brasil. de querer legitimizar algo que não tem legitimidade. Isso é um risco muito grande. O cerne da questão está financiamento público de campanha, pessoas jurídicas que interferem no processo eleitoral, segundo a própria Constituição Federal, não são eleitores, porque a pessoa jurídica não pode votar, ela não tem título de eleitor, a Constituição não assegura às pessoas jurídicas, às vezes, poder de votar, mas essas passam a ter uma interferência maior no processo eleitoral do que as próprias pessoas físicas, do que os próprios eleitores. O povo está clamando por mudança, mas há ambiente político propício para isso? Olavo, a presidente Dilma conseguiu formar, ela tem maioria no Congresso Nacional através do processo eleitoral, porque infelizmente nós vivemos num sistema presidencialista que nós chamamos de presidencialismo de coalizão. Para se ganhar a campanha eleitoral no Brasil, é necessário fazer amplas coligações por vezes indigestas. E aí depois, para se governar, esse presidente da República precisa ter o apoio dessas forças no parlamento. E a presidente Dilma conseguiu eleger pela via eleitoral, ou seja, de maneira legítima, conseguiu formar a maioria no parlamento. E há uma expectativa muito grande da sociedade em relação a isso. Como eu havia falado anteriormente, eu acredito que o plebiscito seja um instrumento importante de participação política, e esses instrumentos eles devem ser aperfeiçoados no Brasil. Acho que cada vez mais a gente tem que pensar em formas de participação direta da população. Porque a democracia representativa, ela tem muitos déficits, ela deixa muitas lacunas. Então a gente tem que pensar cada vez mais em mecanismos de participação direta. O plebiscito é uma dessas possibilidades. Mas é claro que um projeto de reforma política é um projeto complexo. Nós tivemos a experiência de um plebiscito na década de 90 sobre sistemas e regimes de governo, e embora exista a necessidade de uma campanha para esclarecer a população sobre aquilo que está sendo debatido, o tempo de campanha não é suficiente para que as pessoas tenham o discernimento necessário para votar. Porque muito do que está proposto no projeto é distante da população. A discussão política ainda é coisa dos outros, é muito distante da população. Se você consultar a pessoa comum sobre, por exemplo, o que é uma cláusula de barreira, um voto distrital, o financiamento público de campanhas eleitorais, é muito difícil para o homem comum entender do que se tratam essas questões. Então, como é que num tempo de campanha que é destinado ao plebiscito, você consegue gerar o discernimento necessário para que as pessoas possam se posicionar? Eu acho extremamente complexo o projeto ser votado através de um plebiscito. Acho que a gente precisa de outras formas, de outros mecanismos para que haja, sim, a reforma política no Brasil. Ela é urgente, nós precisamos disciplinar o processo eleitoral, nós precisamos garantir partidos políticos mais fortes, porque hoje, embora exista a fidelidade partidária, a lei ela não deixa só uma brecha, ela deixa uma porta enorme aberta para que indivíduos se transfiram de partidos políticos para atender às suas necessidades particulares. Nós precisamos gerar uma maior proximidade entre representantes e representados, e tudo isso está no projeto de reforma política. Então é urgente para o Brasil. O Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Segundo bloco do Entre Ideias, hoje fazendo o balanço das eleições deste ano. Conversando com a gente, o presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, a cientista política e socióloga Carla Michele. Qual a repercussão da eleição da presidente Dilma no exterior?
Eu acho que o Brasil hoje tem uma imagem consolidada no mundo, né? Nós temos um dos maiores mercados consumidores do mundo, né? Desde o governo Lula, que as relações internacionais elas são extremamente positivas, né? Ele conseguiu representar, enquanto chefe de Estado, muito bem os interesses do Brasil. Nós temos bons parceiros econômicos, né? A China é um grande exemplo disso. Então, eu acredito que enquanto, né, nós tivermos essa capacidade de desenvolver internamente a nossa infraestrutura para gerar maior competitividade das nossas indústrias, né? Enquanto nós tivermos essa garantia da melhoria da qualidade de vida da população, né, nós vamos estar muito bem no plano internacional. Então, acredito que ela não vai ter grandes desafios em relação a essas questões. E até mesmo porque, em relação aos conflitos internacionais, o Estado brasileiro tem sido muito diplomático. Então, o posicionamento do Estado tem sido muito... do ponto de vista democrático, do ponto de vista republicano, muito aberto, muito transparente, a gente não se envolve em grandes problemas. Então, eu acho que do ponto de vista das relações internacionais, nós estamos muito bem com a presidente Dilma. Em relação ao olhar estrangeiro, porque você sabe que os investidores saíram do Brasil com tantas incertezas que nós vivemos no momento. O que é que você acha? Será que aos pouquinhos eles vão vindo de novo? Essa crise econômica internacional, ela faz com que a fluidez dos capitais que transitam pelos países em desenvolvimento, desenvolvidos, eles passem a correr com mais velocidade. Então, o capital mundial que é investido no Brasil, uma boa parte dele é um capital que vem para a especulação, que vem para uma rentabilidade maior do que eles conseguiriam na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania. Isso pode ir para qualquer lugar, a qualquer tempo. Essa instabilidade momentânea pelo processo eleitoral, o que a gente está vendo com a Bolsa de Valores, vai chegar a um ponto de equilíbrio. Como lembrou a professora Carla, nós temos uma situação consolidada no mundo. O país é um país continental, com uma forte produção agrícola. Esse patamar de produção agrícola, hoje, com a possibilidade de nós produzirmos petróleo com reservas que têm influência mundial, fará com que esses recursos voltem para o país, uma parte para especulação, para melhor rendimento, e outra parte para investimento em infraestrutura. A professora Carla tocou numa questão, Olavo, muito interessante. Eu, há alguns anos, viajei à Europa e, parado um dia numa cidade distante da Alemanha, tomando café, observei uma coisa interessante. Próximo do local onde tomava café, nós tínhamos várias linhas férreas. Em menos de 30 minutos passaram por lá 8 trens. Ou seja, a Alemanha é um país que há mais de 10 anos tem uma infraestrutura de produção que permite a diminuição do custo alemão. Nós no Brasil, um país com as dimensões que tem o Brasil, mas um país que tem um clima propício, nós não temos aqui aquelas geadas, tempestades, o risco de tsunami é insignificante. Nós teríamos que ter essa infraestrutura construída ao longo dos anos. Eu acredito que o grande desafio da presidente Dilma é, com o pré-sal, investir em educação. Olha, se a gente pudesse discutir reforma política, falando, por exemplo, de cláusula de barreira, falando de voto em lista, e as pessoas tivessem a dimensão disso, a facilidade de compreensão disso, nós teríamos uma rapidez muito maior nesse processo de reforma política. O grande desafio de fora para dentro e de dentro para fora é fazer o país crescer sobremodo em infraestrutura, educação, segurança e saúde. Porque o restante, o próprio país, pelas dimensões que tem e pela riqueza que tem a nação, ele próprio vai se autoajustando. Inclusive, você falando aí em pré-sal, o segundo poço de Libras já está a caminho, né? Já estão começando a trabalhar e dizem que vai ser sucesso. Onde os marqueteiros do Aécio falharam? Olha, eu acredito que a campanha da Dilma, hoje nós temos campanhas midiáticas, né? O marco da utilização dos meios de comunicação no Brasil é realmente a campanha de 89, né? Que foi uma campanha que o palanque eletrônico ganhou muita força, né? Na realidade, antes disso, nas campanhas estaduais, né, e aí nós temos que dizer que o Tasso Gereissati aqui no Ceará inovou o padrão de se fazer campanhas eleitorais, né?
Já em 1986, ele Aliás, o pensou uma PSDB, né? campanha... Porque eu nunca tinha visto militância, a militância do PSDB imitou a militância do PT, né? Porque eles eram muito acomodados, né? Isso aqui é a grande verdade. É. O Tasso Gereissati, portanto, inovou, né, aqui no Ceará a forma de se fazer campanhas eleitorais. Então, nós tivemos a campanha de 1989, né, o Collor apareceu e incorporou, né, aquilo tudo que uma pesquisa indicava que eram as características para que se elegesse um presidente da República, né, e ele, de fato, conseguiu, ele que já era um homem de televisão, né, conhecia os bastidores da televisão, e então a gente teve essa inovação já a partir da primeira eleição direta para presidente da República. E desde então nós temos visto a importância dos profissionais de comunicação nas campanhas eleitorais, inclusive redefinindo o campo da política, né, aquelas campanhas que antes eram coordenadas, traçadas por caciques eleitorais, por militantes, elas agora ganham esse caráter profissional e cada vez mais as campanhas são pensadas como empreendimentos. E eu acredito que a campanha da Dilma, né, do ponto de vista estratégico, conseguiu captar um desejo da população de mudança, porque isso estava latente na população brasileira, conseguiu captar isso e transformar no slogan Novo Governo, Novas Ideias. Então, eu acho que ela conseguiu trabalhar dentro de uma mesma gestão, de um mesmo partido, a ideia de que o governo pode traçar outros rumos. Em relação ao PSDB, Olavo, eu acredito que o discurso construído pelo PT de que o governo Fernando Henrique acabou com o país, privatizou tudo, quebrou o país, gerou muito desemprego, esse discurso ele não teve, né, uma contra-hegemonia. Então, o PT sistematicamente construiu a desqualificação do governo Fernando Henrique Cardoso, o PSDB ele não cuidou de construir o discurso contra-hegemônico. Você veja, nas duas campanhas passadas, né, que disputaram Serra e o Alckmin, o Fernando Henrique foi escondido. Ninguém trabalhava, né, o que de positivo foi feito durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, é como se eles tivessem aceitado a crítica. Não, realmente, nós aceitamos que o governo de Fernando Henrique foi muito ruim, vamos esconder o Fernando Henrique Cardoso. E o Aécio agora resgata o Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, a própria escolha do Aloysio Nunes para ser o vice-candidato a presidente da República já sinalizou nesse sentido. Porque Aloysio Nunes, na campanha passada, foi proporcionalmente o senador mais bem votado do Brasil. E o seu maior cabo eleitoral foi Fernando Henrique Cardoso. Então, eles agora tentaram recuperar o Fernando Henrique Cardoso, né? Eu acho que esse foi um grande mérito da campanha do PSDB, porque se você perguntar hoje a um jovem, o eleitorado vai se renovando. Se você perguntar a um jovem o que é inflação, ele vai ter dificuldade de lhe responder. Então, é necessário que o PSDB ele tente reconstruir essa história, o que era o Brasil antes do governo de Fernando Henrique Cardoso, e o que de positivo foi construído nesse governo para poder emplacar em uma candidatura que, de fato, seja uma candidatura com êxito. Eu acredito também que um fato determinante na campanha presidencial foi o Aécio Neves ter perdido no seu próprio estado. Quer dizer, já no primeiro turno, consolidado o governador do PT na terra do candidato. Quer dizer, isso é algo assim muito significativo. E alguns podem dizer, não, mas a presidente Dilma também perdeu em São Paulo, o PT perdeu em São Paulo. Mas tem uma conotação diferente. O fato dela ser presidente da República dá uma ideia nacional. Ou seja, ela não tem mais, ela não é do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, ou do Nordeste, ela é nacional. O candidato que se apresenta, ele tem que sair do seu nascedouro fortalecido. Eu acho que esse não teve marketing que desse jeito. Inclusive, aquelas manifestações preconceituosas, né, contra o Nordeste, lá de São Paulo, né? Inclusive até pessoas que trabalham nas casas, amanhã você vai estar desempregado e tudo aquele negócio todo, é totalmente fora de contexto. Porque, vamos lá, o Aécio perdeu em Minas Gerais, no Rio também quer dizer, em todas as cidades brasileiras, ou melhor, o PT teve muitos votos. Não, o somatório de Sul e Sudeste dá muito mais do que a votação da Dilma no Nordeste. Quer dizer, o PT teve muito mais votos Sul e Sudeste, somar todos os estados, porque lá a densidade eleitoral é maior do que os votos do Nordeste. Então é totalmente desarrazoado esse ataque, essa xenofobia aos nordestinos, aos nortistas.
Isso é falta de educação e de ter o que fazer. No caso da OAB, por exemplo, nós enviamos ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal para que todos aqueles que emitiram opiniões preconceituosas, racistas pelas redes sociais, para que estes sejam punidos. Nós já havíamos conseguido punir um estudante de direito em 2010, a Maiara Petruzzo, que presta até hoje serviços comunitários numa escola de São Paulo, exatamente pelo racismo e pelo preconceito. Qual a pena para esse tipo de pessoas? A Lei 7.716, que define o crime de preconceito, ela diz que pelas mídias sociais, a utilização da rede web pode chegar de 2 a 5 anos de reclusão. É mesmo. Por que essa divisão? Os mais pobres e classe média se sentem representados pelo PT e os ricos pelo PSDB. Eu acredito que nessa eleição, né, nós tivemos aí uma classe empresarial brasileira que demonstrou a sua insatisfação com a ausência de desenvolvimento de infraestrutura. Né? O empresariado nacional, ele não se satisfaz mais somente com essa renúncia de impostos, né? A redução de IPI, não se satisfaz mais somente com a lógica do incentivo ao consumo. É necessário baratear o custo de produção no Brasil, tornar o Brasil mais competitivo. Então, o empresariado realmente encontrou no PSDB, né, uma proximidade com os seus anseios. Eu acredito também, Olavo, que existe uma classe média brasileira que também, até pela questão dos tributos no Brasil, não esteja satisfeita com esse governo. Né? Embora o presidente Lula tenha feito a revisão, né, da tabela de imposto de renda, a classe média brasileira ainda é muito sacrificada. Então, eu acredito também que uma parte desse eleitorado acha que tem que pagar uma conta muito alta para a manutenção dos programas sociais, né, para a geração da melhoria da qualidade de vida das populações de baixa renda. Então, acho que também nesse setor há uma insatisfação muito grande em relação ao PT. Agora, é claro, essas camadas que foram diretamente favorecidas pelo governo Lula, que conseguiu fazer com que a população brasileira se elevasse, né, do ponto de vista social e mais de 50% da sociedade brasileira se tornasse a nova classe média, né, e hoje, com a presidente Dilma conseguindo chegar às populações que vivem na extrema pobreza, então, obviamente, que essas pessoas que foram diretamente atendidas pelas políticas desses governos querem a manutenção desses governos. A sobrevivência do PT está assegurada pelo Nordeste? Eu acredito que nós vamos fazer um grande teste agora com o PT, porque é o partido que passa a ter a maior longevidade na presidência da República. O PT vai a 16 anos de presidência da República. E uma coisa que chama a atenção, Olavo e professora Carla, é os dois grandes desafios que os eleitos terão. A presidente Dilma terá um grande desafio, que é cumprir as promessas de campanha feitas agora em 2014 e cumprir também parte das promessas feitas em 2010. Transposição do Rio São Francisco, requalificação das reservas de energia do nosso país, mudança no tratamento da água por todo o país, porque São Paulo passa por dificuldade, mas o Ceará hoje tem uma grande seca. E o eleito no Ceará, Camilo Santana, tem um desafio enorme, no meu entender, tão grande quanto o da presidente Dilma, que é o de manter a estrutura construída pelo governador Cid Ferreira Gomes. O governador Cid Ferreira Gomes se notabiliza como talvez um dos maiores governadores da história do nosso estado. E tem uma infraestrutura enorme espalhada aí pelo estado do Ceará. Então, o eleito governador Camilo Santana tem o desafio de manter esse crescimento, esse desenvolvimento do estado do Ceará. Quem anda pelo interior do estado sabe do que falo, trazendo novidades, trazendo novos atrativos para o estado. Esses são dois grandes desafios. O presidente Dilma, na transposição, por exemplo, do Rio São Francisco, havia essa promessa em 2010, foi renovada a promessa agora em 2014, e nós sabemos que esse projeto é fundamental para o Nordeste. Nordeste que deu, em média, 70% dos votos à presidente Dilma. Então haverá, com certeza, dos governadores, da própria população, uma cobrança muito grande em cima desses processos, que são macroeconômicos, mas têm reflexo na melhoria da qualidade de vida do povo nordestino, do povo do Norte e do restante do país. Porque o Nordeste eu vejo como uma São Paulo ampliada, né? O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo
e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Último bloco 30 ideias. Hoje falando sobre política, eleições e desafios para o próximo governo. Se o voto não fosse obrigatório, poderíamos ter tido resultados diferentes? Olha, eu acredito que essa discussão, para a nossa democracia, ela não é tão importante como outras questões. Né? Eu acredito que esse discurso de que se a gente tivesse um voto facultativo, somente as pessoas mais esclarecidas iriam votar, isso não se confirma nos números. Né? A população mais escolarizada, ela diz que se o voto fosse facultativo, não iria votar. 70% das pessoas que dizem que não votariam se o voto fosse facultativo são pessoas com uma renda maior e com uma escolaridade maior. Então, eu acredito que a questão da obrigatoriedade, eu falei anteriormente que no Brasil, apesar de ser obrigatório, né, você não tem tantos impedimentos decorrentes da sua ausência. Né? Basta pagar uma multa, que o valor é irrisório, né, para que você tenha, né, o perdão do não comparecimento. Então, eu acho que esse não é um problema para a nossa democracia. Né? Eu acho que o fato dos indivíduos terem a oportunidade de votar deve ser considerado um avanço muito grande. Né? E o brasileiro, de uma maneira geral, se você for para o interior do estado, as pessoas mais humildes, as pessoas, elas gostam de votar. Né? O dia da votação é uma festa. Elas entendem esse momento como um momento importante de manifestar uma escolha, de fazer uma opção. Tanto é que tem uma brincadeira entre essas pessoas, né? Principalmente no interior, que assim, não, hoje eu sou importante, porque hoje é o dia em que eu vou votar, né? E passa o dia inteiro sendo importante, você só vota no final do dia. Então, eu acho que a gente não tem esse problema. Né? Exatamente, a gente tem que entender o voto como um direito, né? E não como uma obrigação. O mais importante desse processo eleitoral, Olavo, no meu entender, é o fortalecimento desse sentimento de propriedade da nação. Ou seja, sujeito que está lá no interior do estado do Ceará, lá em Arneiroz, ou em Juazeiro, ou em Sobral, ou em Caxias, lá no Rio Grande do Sul, no momento do exercício do voto, ele se sente o dono da nação. Os destinos da nação estão aqui, no meu voto. E essa construção, ela precisa ser fortalecida na reforma política como um processo de conscientização. Se os eleitores tivessem uma conscientização maior do poder do voto, aí o fortalecimento seria muito maior. A presidente Dilma, ouvindo-a ontem, ela disse que não vai deixar pedra sobre pedra e que vai apurar a corrupção na Petrobras. Qual a análise de vocês em relação ao que está acontecendo na Petrobras? Eu entendo que há um grande avanço no que tange a apuração e o enquadramento. Porque eu não acredito, não tenho como assim, ter razoabilidade de raciocínio para entender que não havia corrupção antes. Que no governo do PSDB, ou que na ditadura militar, ou que antes mesmo disso, não existisse essa corrupção. Uma grande vantagem de um país democrático como o Brasil, com uma Constituição forte como a Constituição de 1988, é você poder ter uma imprensa livre, um Ministério Público fortalecido, e eu faço questão de registrar que a OAB Ceará foi a primeira do Brasil e a única a externar publicamente a defesa do Ministério Público quando se falava em PEC 37, de modo a que esse Ministério Público forte, instituições fortes, uma ordem dos advogados do Brasil que tem uma capilaridade nacional, podem denunciar, fiscalizar, investigar e levar ao Poder Judiciário esses queixumes de corrupção para que haja punição. Acho que a presidente Dilma ela presta um grande serviço à nação se ela permitir abrir as portas da Petrobras ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, de modo a que sejam feitas auditagens e coloque os responsáveis na cadeia.
Esse é o grande serviço prestado à nação. Porque no processo não democrático, Olavo, se existe corrupção ou não, se há malversação dos recursos públicos ou não, a população não fica sabendo. Agora não. Está escancarado aí nos jornais, nos telejornais, de modo a que a gente pode cobrar. E a população deu esse voto de confiança à presidente Dilma. Ela, por diversas vezes, e aí esse processo de marketing jurídico a auxiliou, ela enfrentou o problema da corrupção. Combati, combato, combaterei, e só está aparecendo pela liberdade que tem os órgãos da nação. Isso precisa ser melhor fortalecido. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise dos institutos de pesquisas. Como é? Acertaram mais ou erraram? Os institutos de pesquisa erram muito. Principalmente no primeiro turno, né? Não foi somente nesse pleito. Assim, aqui no Ceará mesmo nós temos exemplos, né, de como esses institutos falham, né, na divulgação dos seus resultados. Né, nós tivemos isso, por exemplo, na campanha de 85 aqui em Fortaleza, quando a Maria Luísa venceu a campanha em que um instituto de pesquisa dava a vitória para o candidato Paz de Andrade. Nós tivemos isso na campanha da Luiziane. Nós tivemos isso recentemente com o Heitor Ferrer, né, na campanha para a Prefeitura de Fortaleza. Marina, né? Que estava cotada para ir para o segundo turno, né, com a presidente Dilma, né? Exatamente. Quando lança a candidatura dela... O governador aqui também estava em segundo lugar, né? E de repente, na hora do voto, ficou em primeiro lugar, né? Também foi um erro. O mais impressionante, Olavo, é porque assim, essas pesquisas, elas captam um determinado momento, né? Elas retratam um momento. E no Brasil nós temos um voto que oscila muito, né? Um eleitor, ele começa a campanha acreditando que vai votar no candidato, mas aí com o início da propaganda de rádio e de televisão, com os debates, com a influência dos grupos, ele vai mudando o seu posicionamento, né? Esse eleitorado que vota ideologicamente, que começa a campanha já sabendo quem vai votar e no dia só confirma, é um percentual pequeno do nosso eleitorado. Então realmente há muita oscilação e tem um percentual aí que decide no último momento. Mas as pesquisas, elas erram também na boca de urna, né? O mais impressionante é o erro na boca de urna, porque o indivíduo ele só manifestou o que ele já fez, né? Não tem mais como mudar. Não tem como, assim, tem que ser realmente erram, né? Então, eu acho que esses institutos, eles têm que rever, né, a metodologia que eles estão utilizando, os instrumentos de análise, obviamente. Redes sociais também, né? É estatística, é uma ciência, né? Mas aí até que ponto isso também não gera uma ameaça, né, de falta de credibilidade, porque esses institutos são empresas também, né, que precisam vender o seu produto. Então é necessário que realmente haja essa discussão. Eu não sou favorável, né, muitas pessoas têm defendido aí a ideia de que as pesquisas não deveriam ser divulgadas. Eu não sou favorável, né, eu acho que quanto mais informação a gente tiver, melhor. Mas eu acredito também então, que o mal necessário? Eu acredito que a informação ela tem que chegar às pessoas. Mas eu acredito que o eleitorado também, ele deve, e o amadurecimento da nossa democracia certamente vai levar a isso, ele deve votar no indivíduo que mais se aproxima do seu ideal de sociedade, né? Ele deve conhecer o partido político, porque o voto no Brasil é muito personalista, a gente vota em pessoas. Mas, na realidade, o voto e o quociente eleitoral é prova disso. O voto no Brasil não vai para uma pessoa, o mandato não pertence a um indivíduo. Então, a gente tem que conhecer os partidos políticos, a gente tem que conhecer as propostas, saber da vida pregressa, quem são os indivíduos postulantes, para, de fato, votar em quem mais a gente acredita que vai representar os nossos interesses. A gente não pode votar porque um candidato está na frente, ou ninguém pode alegar que vai perder o voto. Ninguém perde o voto. Você tem que votar naquele candidato que represente o seu ideal de sociedade. E assim só se ganha, independente desse indivíduo vencer ou não a eleição. Recado das urnas cearenses deixaram para o próximo governador. Acho que demonstram assim, de forma muito clara a vontade do povo continuar com um projeto que vem em andamento, mas também a importância de uma mudança positiva. Havia no Brasil, nesse momento, um sentimento muito grande de mudança, Léo. Talvez, não necessariamente para mudar o governante de plantão. Acho que a presidente Dilma ela soube absorver com a sua estrutura de campanha muito bem essa informação do eleitor.
O eleitor quer mudança. Mesmo votando na presidente Dilma, mesmo votando no candidato Camilo, havia um sentimento de mudança no Estado. Havia um sentimento de mudança no país. Eu acredito que os eleitos, eles têm que absorver esse sentimento, unificar também, né? Você vê o resultado muito apertado no Estado do Ceará, muito apertado no Brasil, e o governante do Ceará, o governante do país, ele é governante do todo. Então, o discurso da presidente Dilma, desde o primeiro momento, é um discurso de união, união em prol da nação, união no Ceará em prol do Estado do Ceará. Eu acredito que esse recado das urnas ficou muito claro. O sentimento de mudança, mas uma mudança que passa pelos próprios governantes de plantão. Ou seja, o modelo precisa ser alterado. E essa flexibilidade dos institutos de pesquisa, com pesquisas que mudavam 2 dias, 3 dias, tem que ser cotejado também a importância hoje no processo eleitoral da utilização das redes sociais. A informação, Olavo, ela circula no país hoje com muito mais velocidade do que circulou na eleição de 2010. Nós temos de 2010 para cá esse componente, que é um componente que tem que ser considerado. Os sociólogos, os cientistas políticos precisam melhor centrar um estudo nessa questão da utilização das redes sociais. A facilidade hoje de acesso à internet nos locais mais longínquos, aos grandes centros, faz com que essa informação ela circule a todo momento, e isso também traz uma mobilidade do voto. Como no Brasil o voto ainda não tem um processo de consciência total, ou seja, as pessoas votam em pessoas e não em projetos políticos, isso faz com que o voto em pessoa ele seja mais fácil de modificar. E há de se considerar também a utilização das redes sociais nesse processo de mudança, e que talvez os institutos de pesquisa não tenham absorvido ainda essa tecnologia para poder utilizar como elemento científico na projeção de resultado. Principais desafios de Camilo Santana. Olha, o agora governador eleito, né, Camilo Santana, ele conta com a maioria na Assembleia, conta com a legitimidade do povo cearense, né, que resolveu manter um projeto político no governo. Então, acredito que o Camilo tem tudo para fazer um excelente governo, mas os desafios, Valdetário, Olavo, são muitos. Né? A gente vive num estado, seja na capital, seja na menor cidade do interior, um sentimento de insegurança muito grande. Né? Nós vivemos numa sociedade hoje tomada pela falta de oportunidades, pela falta de alternativas que levam os nossos jovens às drogas. Eu acho que a gente tem que pensar seriamente numa política de segurança que contemple aí os diversos setores como saúde, educação, lazer, esporte, cultura, para garantir oportunidade, cidadania para a nossa juventude, para que cada vez mais esse jovem ele se afaste né, do caminho da criminalidade, do caminho da droga. Eu acho que esse é um grande desafio do próximo governador. Eu acho que o atendimento à saúde é um outro grande desafio, porque embora né, nós tenhamos os prédios que são importantes, a estrutura que é importante para o atendimento, a gente ainda precisa de mão de obra, a gente precisa do material humano, né, para garantir um atendimento humanizado. Né, nós precisamos de servidores públicos estimulados. Né, eu acredito que o governador ele tenha que abrir esse canal de conversação, de interlocução com o servidor público. E aí a gente viu nessa campanha o posicionamento das polícias, mas eu acredito que não seja somente a corporação. Né, eu acho que o professor, o médico, eles precisam ter esse canal aberto de diálogo com o governador do estado para que tenham as suas demandas, na medida do possível, atendidas e assim gerar um serviço melhor. Rapidinho, Valdetário, participação da imprensa nesse processo eleitoral. Acho importante. Nós tivemos alguns excessos, e cito aqui, por exemplo, um caso, no meu entender, que não contribuiu para a democracia, o caso da revista Veja, lamentável, no meu humilde entender, mas no mais a imprensa teve uma excelente participação. Imprensa livre é sinal sempre de esclarecimento à população, de conscientização. O grande momento que o Brasil vive é ter consolidado a democracia com a imprensa livre, e a sociedade organizada precisa se manter atenta para que nós tenhamos essa imprensa efetivamente livre. Seja breve.
sua mensagem para todo o estado do Ceará. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, dizer que nós precisamos de uma reforma política que faça premiar projetos políticos. Ou seja, as pessoas têm que entender que o exercício de um mandato deve estar atrelado ao desenvolvimento, ao crescimento, e essa perspectiva vem a partir do partido político. A OAB tem um projeto de reforma política oferecido à sociedade, os telespectadores podem ingressar no site www.eleiçõeslimpas.org.br, assinar o projeto. Nós precisamos de 1 milhão de assinaturas, portanto, verifique lá as mudanças que propomos e com certeza o seu voto terá muito mais valor. Carla Michele, sua mensagem. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, Olavo, professor Valdetário, e lembrar a população que agora começa a nossa parte, o nosso trabalho, né, os representantes estão eleitos, é lembrar em quem a gente votou, o que foi acordado no período eleitoral e cobrar, porque nós teremos os representantes que nós merecemos quando nós tivermos uma sociedade mais atenta. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado aos nossos convidados pelas presenças. Ao presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, a cientista política e socióloga Carla Michele. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, se você gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe. Se você quiser rever esta entrevista, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro.